O filme A Livraria, que é baseado num romance com o mesmo nome, apresenta uma história que gira em torno de uma viúva que decidiu reconstruir sua vida abrindo uma livraria num pequeno vilarejo no interior da Inglaterra. O filme é ambientado na década de 50, logo após a guerra. Aquela vila é controlada por uma senhora que faz valer a sua vontade em todas as áreas. Para isso, ela utiliza as estratégias da intimidação, das intrigas políticas, da manipulação das pessoas, inclusive espalhando fofocas, espalhando conversas. Se fosse hoje, divulgando fake news. Aquela senhora poderosa se opõe à iniciativa da viúva de ter uma livraria na cidade. Um outro senhor da cidade, também rico e viúvo, resolve sair em defesa da dona da livraria. E ele se dirige à casa daquela senhora poderosa e trava com ela uma conversa dura, alertando-a para que ela parasse de perseguir a livreira. Só que após a conversa, quando está chegando em casa, aquele senhor tem um ataque cardíaco e morre. E a senhora poderosa e fofoqueira espalhou pela vila que a visita daquele distinto senhor fora para apoiá-la em seu projeto de fazer o vilarejo sumir, de fazer a livraria sumir da cidade. Não havia testemunhas da conversa. Nada fora registrado. Então, a versão mentirosa da fofoqueira prevaleceu. E a livraria acabou fechada e a viúva tendo que ir embora. Isso também tem ocorrido na vida, algumas vezes até envolvendo contratos e compromissos. Pessoas fazem certos acordos, empenham suas palavras e morrem. E aí? Só fica a outra pessoa com quem foi feito o acordo. Não há testemunhas. Por isso, alguns mais precavidos sempre dizem, quando fazem um acordo, quando assumem um compromisso, é bom deixar isso registrado. É bom deixar isto escrito. Afinal, nós não somos imortais. Isso é verdade. Porque mensagens apenas faladas podem morrer juntamente com os falantes. Quando os falantes morrem, aquelas mensagens também morrem. E até podem ser mudadas, desvirtuadas. Deus ordenou que sua palavra, que sua mensagem fosse escrita. Ele se revelou comunicando-se através de pessoas mortais. Mas a sua palavra não é mortal. A sua palavra é eterna. E por isso ele ordenou que ela fosse registrada, que ela fosse escrita. Em vários textos aparece essa ordem, para que a sua palavra fosse escrita. E um deles é no texto de Isaías, que nós vamos meditar hoje. Isaías 30, 8 a 17. Lembramos sempre o contexto histórico por trás desta mensagem. Isaías já está há mais ou menos 40 anos, perto de 40 anos profetizando, quando ele profetiza isso aqui. Tem desafiado o povo de Judá a permanecer confiando única e exclusivamente em Deus. Tem sido uma batalha dura para ele. Como Deus disse quando o chamou que seria
uma batalha complicada, um desafio extremamente difícil, porque as pessoas não iam querer ouvir, não iam querer abandonar seu senso de autoconfiança e autossuficiência. Mas ele persiste. Ele já havia profetizado quanto ao reino da Samaria ao norte, e sua profecia se cumpriu. Aquele reino havia sido tomado pelos assírios, e os habitantes dele levados embora. Ele já havia profetizado sobre o reino ainda mais ao norte, o reino de Arã, conhecido também como Síria, capital Damasco. E sua profecia também se cumpriu. Aquela cidade, aquele reino fora tomado também pelo Império Assírio. Então ele já havia dado várias evidências de que sua palavra, a mensagem que ele transmitia, era verdadeira, era a palavra de Deus. Mas o povo de Judá continuava resistindo. A Assíria ainda continuava ameaçando, continuava fazendo seus ataques. O rei, agora, em Judá, era o rei Ezequias, que era assediado pelos seus conselheiros, de que era necessário fazer um acordo, uma aliança com os egípcios, buscar a ajuda dos egípcios para se garantir contra a Assíria. Havia também entre os seus conselheiros um partido menor que defendia uma aliança com a própria Síria, submeter-se a ela, uma aliança com ela, para ela não nos atacar. E Isaías, sua família e alguns fiéis que acreditavam na palavra de Deus diziam não. Nem Egito e nem Assíria, mas Deus. Não é aliança, e sim confiança em Deus. Nesse momento que ele profere esta palavra, o partido que estava ganhando o desafio era o partido pró-Egito. Inclusive, como nós vimos pela manhã, já haviam enviado uma embaixada, uma caravana com presentes, seguindo uma rota meio escondida, para chegar até o Egito, onde uma nova dinastia, dessa vez etíope, tinha se implantado, e eles acreditavam que agora o Egito poderia socorrê-los. Esse primeiro texto do capítulo 30, de versos 1 a 7, terminou com Deus falando através de Isaías que aquele esforço seria inútil, que o Egito não ajudaria. E aí Deus diz o seguinte para Isaías: vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles. Escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Não nos faleis mais do Santo de Israel. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, portanto, essa maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, num momento. O Senhor quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando sem nada lhe poupar.
não se achará entre seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas vós não quisestes. Antes dizeis: não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis. E sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5, todos vós fugireis. Até que sejais deixados como o mastro no cimo do monte e como o estandarte no outeiro. Oremos. Senhor, que a tua graça nos habilite a compreensão, apreço e obediência da tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus ordenou que sua palavra fosse escrita. E com base nesse texto eu quero apresentar 3 razões para isso. A primeira delas foi para preservar a mensagem para as gerações futuras. Isaías então recebe uma ordem. Agora, pois, já que esse povo teima em desobedecer e já mandou uma caravana lá para o Egito, eu digo para você, Deus diz para Isaías, eu lhe ordeno que você pegue uma tabuinha. A palavra tabuinha aqui fala de seria um tablete de argila, feito de barro, que era um dos materiais mais comuns nos tempos do Antigo Testamento para se escrever. A arqueologia tem descoberto mais de 500 mil desses tabletes ali no Oriente Próximo. Desde pequenos recibos, por exemplo, alguém que vendeu 3 bois e passou um recibo escrito num tablete de argila, até a contos e romances mais elaborados, fábulas e tudo mais. Desde lições da escola, o menino que escreveu sua lição na escola, até escritos de poemas épicos. Então era uma prática de se escrever algo num tablete de argila, num pequeno tablete, se pegava uma vareta, e enquanto o tablete estava ainda meio molhado, se deixava a mensagem escrita, depois se colocava para secar ou ao sol ou num forno, para ele ganhar resistência. Então Deus diz para Isaías, olha, pega aí uma tábua dessa, lembra, não é de madeira, é de barro, um tablete desse, e escreve nele. Chama as pessoas e deixa escrito. E depois você também vai escrever num livro, isso é num rolo, que era a forma que os livros tomavam naquele tempo. Eram feitos de papiro, uma planta que crescia no Egito, nas margens de água. Ela tinha um certo talo, esse talo estava cheio de água, então o talo era cortado, prensado, ele era feito em tiras bem fininhas, depois prensado para tirar toda a água, e aí ele era entrelaçado, né? Colocava-se uma tira numa direção, outra tira noutra direção, até formar um rolo, né? Como se fosse o nosso papel, mas mais frágil, e então se escrevia nele, e depois de escrito se enrolava, se selava, poderia se guardar em vasos também de cerâmica, porque eles ficavam melhor conservados. Ou era o papiro, ou era o pergaminho, que era pelo de animais, esse era mais caro. Depois que se tirava o pelo do animal, raspava bem, tratava bem o couro, e formava-se então rolos, que poderiam ir de até 17 metros, por exemplo, de comprimento, por 30, 40 centímetros de largura. E aqueles rolos então, depois de costurados e colocados ali, as pessoas escreviam e novamente enrolavam, selavam, guardavam.
E o papiro, então, tinha um tempo de existência maior. Não sabemos se o rolo no qual Isaías escreveu foi um papiro ou se foi um pergaminho, mas o fato é que ele recebeu a ordem. E por que que Deus deu esta ordem? Para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Se você está acompanhando as mensagens no livro de Isaías, você deve estar lembrado que no capítulo 8, verso 16, verso 1 e 16, Isaías também recebeu a mesma ordem, de registrar, de deixar escrito. E aqui é dada a razão. Deve ficar para que as gerações futuras, para os dias vindouros, Isaías, a tua palavra, como se Deus dissesse para ele, não é só para essa geração, não é só para o povo desse tempo. Eu quero que um testemunho fique. Essa tua palavra também é escatológica, é para dias vindouros, é para os dias futuros. Ela terá um valor para as pessoas que viverão ainda no futuro. Creio que isso deve ter servido de conforto para Isaías. Saber que mesmo que o povo de sua época estivesse rejeitando esta palavra, não tivesse ouvindo o que ele estava falando, mas essa mensagem falada, que não estava sendo crida, nem obedecida, não estava sendo prezada, não estava sendo levada a sério, não estava sendo valorizada, ela seria escrita e permaneceria para dias futuros. Penso que Isaías não imaginou que esses dias futuros chegariam a perto de 2.700 anos, ou a 2.700 anos, que é basicamente isso no tempo em que vivemos, já que ela deve ter sido escrita em torno de 680, 686 antes de Cristo. E nós estamos em 2020, então seria exatamente 2.700 anos. A palavra permaneceu. Mas deve ter servido de conforto para ele, de consolo. Não está sendo trabalho perdido. Se essa geração não ouvir, gerações futuras irão ouvir. O próprio profeta Isaías vai dizer lá na frente algo que Deus lhe ordenou, que a palavra do Senhor não volta vazia. Ela cumpre o que ele ordena. Muitas pessoas da época de Isaías recusaram ouvir, mas o registro ficou e Deus preservou esta palavra. E nós hoje estamos estudando esse livro, porque Isaías foi obediente a Deus, ele acreditou no que Deus disse, ele obedeceu e deixou isto registrado. De modo que hoje nós podemos estar estudando. Mas isso traz uma outra implicação. O que Isaías pregou não foi apenas para as pessoas do seu tempo. Em certo sentido, a pregação de Isaías, suas profecias, teve particularidades, especificidades daquele tempo, daquelas pessoas. A aliança com o Egito, a liderança do povo de Judá, de Jerusalém, os costumes, usar um rolo ou tabuinhas de argila para escrever. Ela viveu aquele momento cultural, aquele momento dos costumes daquele período. Mas a mensagem não foi só para aquele tempo. A mensagem de Isaías permanece não só para as pessoas de 2.700 anos atrás, mas para nós hoje, para mim e para você, afirmando que somente Deus merece a nossa confiança. Que diante das crises e ameaças da vida,
Só há uma saída: confiar em Deus e seguir o seu caminho, seguir as suas instruções, obedecendo. A mensagem de Isaías, de que aqueles que recusam esse caminho sofrerão o juízo que virá para os desobedientes, também é válida para hoje. Deus confirmou o que disse através do profeta Isaías, não na sua geração, mas perto de 100 anos depois, mais ou menos, quando um outro império, o babilônico, veio e tomou aquela cidade de Jerusalém e levou aquele povo de Judá para o exílio. Isaías tinha falado que isso aconteceria. E ele deixou registrado para que ninguém mudasse ou deturpasse, porque iria se cumprir. Então o que foi registrado por Isaías continua valendo para mim e para você. Que a nossa recusa em confiar em Deus, a nossa recusa em andar em submissão e obediência a Deus, trará o seu juízo, acarretará consequências de julgamento sobre nós. Que todo e qualquer povo, como o próprio Isaías deixou claro nos capítulos 13 a 22, 13 a 23 do seu livro, qualquer povo, não importa a nação, poderosa ou pequena, que se recuse obedecer a Deus, sofrerá as consequências de sua escolha. Mas também o livro de Isaías está recheado de promessas de salvação. Inclusive no próximo parágrafo, que trataremos no próximo domingo, se Deus permitir, também permanece para hoje. Que aqueles que confiam em Deus e demonstram e manifestam essa confiança num caminhar de obediência a Deus, num caminhar de submissão a Deus, estas pessoas desfrutarão da salvação de Deus. Estas pessoas serão salvas. Isaías disse nos capítulos 24 a 27, em termos de ilustração, que esse mundo é composto por duas cidades. A cidade dos homens, que confia em seus próprios recursos, que enxerga apenas aquilo que é aparente, que é palpável, que é tangível, que confia em si mesmo. E a cidade de Deus, daqueles que enxergam o futuro que Deus vai trazer a este mundo. Aqueles que confiam nas promessas de Deus, aqueles que veem o invisível e andam de acordo com esse invisível. Isaías disse naquela parte do seu livro que a cidade dos homens será destruída, mas a cidade de Deus permanecerá para sempre. E Isaías deixou tudo isso registrado para mim e para você, mostrando que não são verdades ou não foram verdades apenas para aquele tempo, para aquela época, para aquelas pessoas, mas que são válidas ainda hoje, para mim e para você. Confiar única e exclusivamente em Deus. Obedecer a sua palavra para termos a salvação. A segunda razão aparece agora nos versos 9 a 11, é que um povo rebelde precisa de um testemunho constante. Um povo que tem um coração voltado para a desobediência, para a teimosia, precisa ser constantemente lembrado, precisa ser constantemente advertido. E Deus mesmo dá essa razão quando ele diz, no verso 8 ele falou, vai, pega aí um tablete de argila e escreve na frente de todo mundo. Escreve também num rolo, deixa registrado para os dias vindouros, para sempre, de modo permanente. Por quê? Porque esse povo é rebelde.
E lembra que nós já tratamos dessa palavra rebelde hoje cedo, no capítulo 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes. A palavra rebelde fala de uma teimosia, de uma desobediência obstinada, de alguém que não se curva apesar de alertado, de advertido e até disciplinado. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 23, quando o profeta Samuel é enviado ao rei Saul, e o rei Saul tinha recebido uma ordem de cumprir um mandato de Deus e destruir todos os amalequitas, inimigos do plano de Deus. E o rei Saul não faz isso. Ele reserva os melhores animais para oferecer a Deus. Os animais mais bonitos, com mais saúde. E quando Samuel o confronta, ele diz: não, eu obedeci, eu só poupei esses melhores aqui para Deus. E o profeta Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 23, diz assim para Saul: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e cultos a ídolos do lar. Teimar com Deus é igual a ser feiticeiro. Teimar com Deus é igual a ser idólatra. De fato, teimar com Deus é uma idolatria. Porque quando Deus diz para mim, é para fazer assim, e eu não faço. Aí ele diz de novo, eu já disse que é para fazer assim, e eu não faço. E aí ele me alerta, me avisa, me disciplina. E eu continuo dizendo, mas eu não faço. Eu estou claramente demonstrando que eu sou idólatra. Que o meu Deus não é Ele. Que o meu Deus sou eu mesmo. Que a palavra dele não é a suprema ordem na minha vida. A minha palavra é. E a palavra dele está abaixo da minha. E o que é isso? Senão idolatria. É idolatria. Idolatria às minhas opiniões. Idolatria aos meus conceitos. A idolatria que se acha mais sábia do que Deus. A idolatria da autossuficiência. A idolatria da autoconfiança. Rebeldia é idolatria. Talvez alguns do cristianismo, da linha protestante, possam dizer, idolatria nós não temos. Será que não? Temos sim. Uma idolatria mais pesada, mais sutil, mais difícil de ser combatida. A idolatria do eu. A idolatria do duvidar da palavra de Deus. E sempre que eu duvido de um ponto em que eu me julgo superior, em que eu questiono, em que eu acho que não está certo. É como se eu estivesse dizendo, eu sei mais, porque Deus disse assim, mas eu acho que não é assim. Quem eu penso que sou? Para questionar o que Deus tem dito? Isso é idolatria. Isso é feitiçaria. Talvez a gente camufle essa rebeldia com obediência nas áreas que a gente acha confortável, nas áreas que a gente acha apropriado. E a gente se esconde de trás daquelas áreas onde nós temos talento, onde nós temos a oportunidade de sermos vistos publicamente.
de sermos até admirados. Talvez, como Saul, nós escondamos a nossa rebeldia no serviço, em realizar as ordens de Deus pela metade, mas fizemos alguma coisa? Não estamos tão assim parados. Mas lá o nosso coração tem aquelas áreas em que a gente está teimando com Deus, em que Deus está dizendo é assim e eu estou dizendo não é. É para fazer desse jeito e Deus diz eu não faço. Ou Deus diz não faça isso e eu digo eu faço. Isso é idolatria. Isto é feitiçaria. E aqueles filhos eram rebeldes. Por isso que precisavam um testemunho escrito. Para ficar claro para eles, sempre lembrado. Eles também são chamados de filhos mentirosos. A ideia aqui, filhos que negam o pai. Filhos que desapontaram. Filhos que não são o que deveriam ser. Cumprindo o que fora dito lá em Deuteronômio 32:5, quando no cântico de Moisés, um cântico inclusive também escrito com este propósito de servir de testemunho a uma geração rebelde, que diz, procederam corruptamente contra Deus, já não são seus filhos, e sim suas manchas. E agora, quase 1000 anos depois, aquilo está se cumprindo. Não eram mais considerados como filhos, e sim como manchas, como vergonhas. Pessoas rebeldes precisam de estar sendo sempre lembradas. Em Números 17:25, quando Deus fez o cajado de Arão florescer, o bordão de Arão florescer, foi por esse motivo. Deixa aí para testemunho, para que esse povo pare de reclamar, para que esse povo pare de questionar. Eu mencionei o livro de Deuteronômio, no capítulo 31, quando Moisés está escrevendo, ele chega para os sacerdotes, ali nos versos 25-27, e diz, olha, eu escrevi, está aqui, peguem este livro da lei, coloquem aí ao lado da arca da aliança, para que esteja por testemunha contra ti, porque eu conheço a tua rebeldia, e sei que és povo de pescoço duro, que se eu vivendo ainda hoje, vocês são rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. O testemunho escrito é por causa da rebeldia do povo. Asaf, no Salmo 78, verso 8, comunica a mesma verdade. Ele diz, escutem aqui, ele começa o Salmo assim, escutem as minhas instruções, prestai ouvidos às minhas palavras. Eu vou trazer para vocês ensinamentos dos tempos antigos. Aí ele continua dizendo no verso 5 que Deus estabeleceu um testemunho, instituiu uma lei, aí no verso 6, a fim de que a nova geração conhecesse. Verso 7, para que pusesse em Deus a sua confiança. Verso 8, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Nós precisamos de um testemunho escrito por causa da nossa rebeldia. Temos um coração rebelde. Aí é necessário alguém que constantemente fique nos lembrando. Uma palavra que constantemente nos adverte, que constantemente nos alerta.
porque o nosso coração é mais inclinado para o mal do que para Deus. Porque nós somos como Israel, um povo que não quer ouvir a lei e as instruções do Senhor. Então nós precisamos de um testemunho escrito. É por isso que diariamente nós temos que ler a palavra. É por isso que semanalmente nos cultos, essa palavra tem que ser explanada, tem que ser explicada, tem que ser pregada. Porque se a gente passa muito tempo sem ela, a gente esquece. E a rebeldia volta a brotar no coração com força. Volta a tomar conta de nós. E a gente deixa de seguir a Deus. Por isso que temos que cuidar do nosso tempo devocional. Ter aquele período de ler, de meditar nessa palavra. Porque precisamos disto aqui que foi escrito constantemente em nossa mente. Como diz Romanos 12:2, transformando a nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não nos iludamos, somos rebeldes. Precisamos constantemente ser advertidos. É por isso que os pais precisam cuidar para que seus filhos conheçam esta palavra, tenham apreço por esta palavra, respeitem esta palavra. É por isso que os pais precisam ler, ensinar, possibilitar aos filhos esse aprendizado. Porque o coração dos nossos filhos também é um coração rebelde. Por uma simples razão, eles puxaram aos pais. Os pais são rebeldes. Então eles também são. Mas o remédio que serve para os pais, serve também para eles. Constantemente, atenção a esta palavra escrita. Deus passa então a descrever a rebeldia desse povo nos versos 10 e 11. Eles não querem ouvir as minhas instruções. Eles chegam para os videntes, que é o mesmo que profetas, e dizem, não tenham visões, a gente não quer saber as visões de vocês não. E lembra que visão é a ideia de revelação. Isaías 1:1 é dito da visão que teve Isaías. Isaías 2:1 da palavra em visão que Isaías teve. Então a ideia de revelação. Não tenham essas revelações. Aí eles dizem para os profetas, olha, não profetizem para a gente aquilo que é correto não. Nós não queremos isso. Evidentemente que as pessoas de Jerusalém não falavam assim para Isaías. Não chegavam para ele, olha, para com essa história de ficar falando a palavra de Deus para nós. Eles não diriam assim. Isaías aqui está verbalizando a atitude. Verbalizando o que ele podia ver na vida deles. Verbalizando a reação deles diante da palavra. Se quando Isaías trazia a profecia do Senhor, eles faziam pouco caso, eles menosprezavam, eles não davam atenção, o que é que eles estavam querendo dizer? Nós não queremos isso. Tal como um professor que se esforça na sala de aula para ensinar os alunos, mas eles não estão nem aí, estão conversando, estão batendo papo, aí o professor chama atenção, eles nem ligam. Esses alunos talvez não digam, professor, pare de ensinar, eles não dizem isso, verbalmente. Mas a atitude está dizendo. Era o que estava acontecendo aqui. Então Isaías coloca em palavras aquilo que estava só nas atitudes. Vocês estão dizendo para mim, pare de trazer revelações de Deus. Pare de falar para a gente o que é certo. Nós queremos, Isaías, mensagens
aprazíveis. A gente quer, Isaías, mensagem que a gente gosta. É isso que a gente quer. Mensagem que nos deixa satisfeitos, nos deixa animados, alegres. A gente quer uma mensagem humanamente aceitável. Não nos venha exortar para a gente confiar no sobrenatural. Não nos venha com exigências morais. Isaías fala qualquer coisa, menos o que é certo. Traga-nos mensagens, mesmo que sejam irrelevantes, besteiras, humor. Mas não exija de nós mudança de vida. Não exija de nós que a gente mude os nossos comportamentos e os nossos costumes. Não exija de nós que a gente deixe de lado as nossas opiniões. Não. A gente não quer isso, Isaías. A gente quer que você pregue, sim. Mas pregue coisa que a gente goste. Pregue coisa que a gente aceite. Mesmo que seja ilusão. Mesmo que não seja verdade. Sabe, Isaías, a gente nem está preocupado se é verdade ou se é mentira. A gente não está muito preocupado com isso, não. A gente só está preocupado em manter a nossa vida do jeito que é. Em continuar com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes, sem nenhuma mudança. É isso que a gente quer. Se isso é verdade, se isso é mentira, se isso é bom, se isso é ruim, a gente não está preocupado com isso. A gente só quer aproveitar bem nossa vida aqui. É isso que a gente quer. Então pare de trazer mensagem de Deus. Traga mensagem que a gente gosta. E aqui você percebe claramente quem é o Deus desse povo. Não é o Deus das Escrituras. Não é o Santo de Israel. O Deus são eles mesmos. Quando chega um tempo em que uma audiência diz para o seu pregador: não pregue isso que está na Bíblia, pregue coisa que a gente gosta, ficou mais do que patente que Deus deixou de ser o Deus daquela igreja. O Deus da Bíblia não é mais o Deus daquele povo. O Deus são eles mesmos. Eles vêm ao culto para se adorar, e não para adorar a Deus. Para ouvir uma ressonância de suas ideias, a confirmação daquilo que eles pensam, e não serem confrontados com a verdade de Deus. E nem estarão preocupados se isso é verdade, se isso é mentira, se é assim mesmo ou se não é. Não, a gente não está nem aí para isso. O que a gente quer é um tempo agradável, sorridente, leve, solto, para nos animar e não sermos confrontados com aquilo que Deus diz. E esse povo continua dizendo: afastai-vos do caminho, deixai a vereda, não nos fale mais do Santo de Israel. E literalmente é: não nos coloque na presença desse Santo de Israel. O povo de Judá até poderia ter um Deus, desde que esse Deus não fosse santo. Desde que esse Deus não fosse sublime. Desde que esse Deus não fosse o incomparável. Um pouco menos, Isaías. Tudo bem, a gente precisa de um Deus. Mas um Deus conforme a gente, Isaías. Um Deus do jeito que a gente quer. Um Deus que a gente pode manipular, botar ele aqui, botar ele lá, fazê-lo concordar conosco, fazê-lo dizer o que nós queremos. Esse é o Deus que a gente quer, Isaías. E não o Santo de Israel. Pare de nos colocar na face, diante da mensagem. E aqui é a ideia: pare de trazer a mensagem da face de Santo de Israel para nós.
Nós não queremos. Aquele povo precisava de uma mensagem escrita para ficar lá contra eles, lembrando para eles. E depois de falar o tipo de rebeldia, Deus vai mostrar as consequências. E note que no verso 12, terminou o verso 11, o povo dizendo para Isaías: não nos fale mais do Santo de Israel. Não traga mais esse Santo de Israel para nós, não. Pare de trazer ele para as nossas conversas. Aí no verso 12 o próprio Deus diz: pois o Santo de Israel vai falar. O Santo de Israel vai dizer alguma coisa para vocês. Visto que rejeitais esta palavra, e vocês confiam na opressão e na perversidade, é nisso que vocês se apoiam, é nisso que vocês se estribam. Vocês deixaram de lado a minha palavra, que é a verdade, e passaram a acreditar, a confiar na mentira, nas estratégias de vocês, na opressão, nos atos que sufocam a justiça. Vocês rejeitaram a verdade e agora se sentem seguros na mentira, nas narrativas que vocês constroem. E como ela fica repetida por um, repetida por outro, e todo mundo concorda e balança a cabeça, e todo mundo diz a mesma coisa. Aí você diz: está vendo? Então é verdade. Fulano diz, Beltrano disse, a maioria está dizendo, rapaz. Só Isaías que não diz isso. Aí vocês começam a se sentir seguros, confortáveis. Não é possível que só Isaías esteja certo. Olha aí o que a maioria está dizendo. E vocês começam a se estribar, a se apoiar nisso. Toda vez que os ensinos de Deus são deixados de lado, outros ensinos chegam. Porque ninguém fica sem ensino. Em todas as áreas, inclusive na área moral. Quando a moralidade da Bíblia é rejeitada, outra moral vem. Outros princípios chegam. E só é questão de tempo para que aqueles princípios inventados pelos homens oprimam, se tornem opressores, se tornem senhores cruéis, escravizando as pessoas. Porque quando o homem recusa a revelação de Deus, a revelação dada conforme dada por ele, ele passa a acreditar na mentira. Ninguém vive sem acreditar em alguma coisa. Todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. O problema não é ter fé. O problema não é crer, porque todo mundo crê. O problema é crer na verdade. É ter fé no Deus das Escrituras, conforme Ele se revelou. Esse é o problema. Quando esse Deus é rejeitado, um outro Deus toma o lugar. Um Deus da mentira, um Deus da opressão. E aí Deus diz: já que vocês rejeitaram a minha palavra, e estão se confiando nos enganos opressores, na perversidade, nas mentiras, deixa eu dizer o que vai acontecer. Essa maldade de vocês, e Deus então vai dar duas ilustrações. A primeira delas é de um muro alto. Um muro alto, mas que rachou. Um muro alto que está rachado, que tem uma brecha. Ou um muro que teve um abaulamento, está com uma barriga, ficou torto, está entortado. Se você olha assim, você percebe ele fazendo isso. Ou se você olha de baixo para cima, você percebe ele fazendo isso.
E um muro assim, a qualquer hora pode cair. É o que diz aqui. Essa maldade de vocês é como esse muro que rachou e agora está torto, está formando uma barriga. Mas vocês não percebem. Mas que de repente ele cai. E ele cai por conta do próprio peso do muro. Como ele está rachado, como ele está troncho, está torto, ele não vai se aguentar. E num momento, ele vai cair. Mas Deus dá uma segunda ilustração. Esse muro vai quebrar como um vaso de barro, um vaso do oleiro, que escapou da mão e caiu no chão. E se espatifou em 1000 pedaços, se esmigalhou. Sem pena, sem se poupar. E aí a dona de casa quer aproveitar pelo menos um cacozinho daqueles, para ver se tem pelo menos um caco que sirva para quando ela for na cisterna com o seu balde, ela consiga pegar com aquele caco água ali da cisterna e botar dentro do balde. Mas não tem. É pequeno demais o caco. Ou ela vai na lareira e ela está precisando de forno para o fogão, ou de fogo para o fogão, ou fogo para a lamparina, e ela vai lá pegar uma brasa na lareira e ela procura um pedacinho daquele caco, que pelo menos sirva para ela pegar uma brasinha, mas não tem. Está tudo esmigalhado. Os cacos são pequenos demais. Não sobrou nada que se aproveite. Essa é a ideia dessa segunda ilustração. Que a queda do muro será tão terrível, que é como um vaso que plá, e ficou em 1000 pedacinhos, que os caquinhos não servem para basicamente nada, a não ser ir para o lixo. Uma queda sem dó nem piedade. Deus deixou uma revelação escrita para nos avisar, porque somos um povo rebelde. E Deus quer nos alertar da nossa rebeldia. E Deus quer dizer, não seja como esse povo aqui, ó, que não valorizou a minha palavra, que não queria ouvir a verdade que eu estava proclamando, preferia outras narrativas, preferia as narrativas que eles mesmos constroem, preferiam as mentiras aprazíveis, que concordavam com as suas opiniões, que abalizavam os seus costumes, que aprovavam as suas escolhas. Então eles foram como um muro, sendo construído, sem se preocupar com as rachaduras, sem se preocupar com os abaulamentos, sem se preocupar com as barrigas que estavam formando por causa do peso do pecado. E de uma hora para outra, caiu. E não sobrou nada. Essa palavra foi escrita porque já que temos corações rebeldes, nós sejamos advertidos a não continuar com esses costumes. Mas além dela ter sido escrita como um testemunho para as gerações futuras, como uma advertência contra a rebeldia do nosso coração, em terceiro lugar, ela foi escrita como uma explicação para o juízo. E a segunda, então, a terceira melhor explicação de Deus vem agora no porquê do verso 15 até o verso 17. Porque quando o juízo chegasse para o povo de Israel, quando então Deus falou é agora e o juízo chegou, talvez muitos se perguntassem, mas por que isso está acontecendo com a gente? Mas por que Deus está permitindo isso conosco? Mas por que Ele não avisou antes? Aí Deus disse, não, estava escrito, estava avisado. Havia uma alternativa. Eu dei uma alternativa para vocês. Eu dei uma alternativa.
Eu disse para vocês, e novamente vem o Santo de Israel aqui, o Deus disse, olha, deixa eu dizer para vocês, que é na conversão e no descanso que está a vossa salvação. É em vocês abandonarem o caminho errado e voltarem para o caminho certo, na conversão de vocês. E no sossego que surge da confiança de vocês em mim, é que está a salvação de vocês. É na tranquilidade, na quietude que espera o meu tempo, que espera a minha ação. É nessa confiança e nessa fé em mim que está a vossa força. É nisso. Essa é a minha proposta. Essa é a minha alternativa. Abandonem o pecado. Abandonem os erros. Abandonem o caminho errado. Abandonem as opiniões de vocês. E se convertam a mim. E voltem para os meus caminhos. E mantenham-se confiantes e esperando em mim. Deixem de lado o desassossego que quer agir com a própria força, a ansiedade frenética que não vê a hora de fazer alguma coisa para consertar a situação. Mantenham-se confiando em mim, porque é nisso que está a salvação de vocês, é nisso que está a força de vocês, é no serem obedientes a mim e confiarem em mim. Não está nos próprios recursos de vocês, mas em confiar em mim. Esta confiança se revela numa conversão que obedece e num descansar em Deus. Não é a primeira vez que Isaías está dizendo isso. Se você lembra, naquela primeira crise, lá do capítulo 7, com o rei Acaz, ele já havia dito: se vocês não perseverarem firmes, isso é, não perseverarem confiantes, vocês não vão ficar firmes. No capítulo 28, aqui, verso 12, ele já havia dito: esse é o caminho, dai descanso ao cansado, esse é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Volte lá no capítulo 7. Verso 4, acautela-te, aquieta-te, não temas, não se desanime o teu coração. Agora versos 10 a 12. Quando Acaz recusa o sinal, aí Deus diz: vocês estão me cansando, porque eu vou cuidar de vocês. Eu vou tratar com vocês. Mas eles haviam recusado isso, porque queriam confiar em si mesmos. E agora Isaías repete: é na quietude que está. Nós não conseguimos enfrentar as lutas da vida, os desafios da vida, com desespero, com ansiedade, com ativismo frenético. Não. Nós só vamos vencer os desafios, as lutas, com aquela calma que vem da confiança em Deus. Com aquela calma que vem de andar nos caminhos de Deus. Essa era a alternativa de Deus. Mas voltando ao capítulo 30, verso 15, final. Mas vocês nem quiseram saber. Vocês não quiseram isso. A proposta de vocês foi: não, nós vamos ter cavalos para fugir. Não, nós temos cavalos ligeiros, cavalos rápidos, e nós usaremos esses cavalos para fugir. Aí Deus diz: tá bom, então fujam. É isso que vocês querem? Então fujam. Vocês querem cavalos ligeiros? Pois então fujam.
Agora fiquem sabendo de uma coisa: mais ligeiros serão os inimigos de vocês. Vocês escolheram o caminho de vocês, o caminho da confiança no próprio braço, no próprio esforço, na própria capacidade, nos próprios recursos, nos cavalos velozes de vocês e não em mim. Tudo bem. Bora ver se vocês vão conseguir fugir. E aí Deus diz aqui no verso 17: 1000 homens vão fugir da presença de um, e de 5, todos vão fugir. Agora, volte um pouquinho lá para Levítico. Palavra de Deus dada através de Moisés, uns 700 anos antes. Levítico 26, 8. As promessas da bênção, se o povo fosse obediente. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Levítico 26, 8. Essa tinha sido a promessa de Deus. Agora, quando você compara com o que Isaías está dizendo, você vê uma reversão. Não são os inimigos que vão fugir diante de poucos do povo de Deus. É o povo de Deus que vai fugir diante de poucos inimigos. Vai se cumprir aí o que Moisés também disse lá em Deuteronômio 32, 30, que nós já lemos 2 vezes e que tem muito a ver com esse capítulo de Isaías. No cântico que Moisés escreveu para aquele povo rebelde, para que eles lembrassem. Aí diz: como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha não lhes vendera e o Senhor não lhes entregara? Moisés já havia predito o que Isaías está dizendo aqui, predizendo novamente. E só aconteceria por causa do pecado deles, então Deus os abandonou. Deus os vendeu, Deus os entregou. Aquilo precisava ser escrito, para que quando acontecesse, mas por que isso está acontecendo com a gente? Mas por que Deus está deixando isso acontecer conosco? Aí Deus diz: é só voltar lá para a profecia de Isaías, que ele escreveu, está lá. Só é ler. E você vai saber por que isso está acontecendo. E você vai perceber por que essas coisas estão acontecendo. Então a palavra foi registrada para explicar o juízo futuro quando ele chegasse. E terminando, diz que esse juízo viria de tal maneira que só restaria um mastro lá em cima do morro. Aquele mastro no qual estava uma bandeira. Quando alguém chegasse na terra, sim, rapaz, e aqui, cadê o povo daqui? Não tem ninguém. Ah, mas morou gente aqui um dia, porque tem um mastro lá, o da bandeira. Ó, naquele outro lá, uma bandeira, ó. Então morou gente aqui, mas cadê esse povo? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? É que eles rejeitaram a palavra de Deus, e Deus trouxe o juízo sobre eles. Nós temos a palavra escrita. Ela foi escrita para as gerações futuras, inclusive a que nós temos hoje, a minha e a sua. Ela foi escrita porque nós somos rebeldes e precisamos ser lembrados de que os nossos atos têm consequências, que as nossas escolhas trazem resultados. Se escolhermos obedecer, teremos a bênção. Se optarmos pela desobediência, virá o juízo. Mas ela também foi escrita para explicar o juízo quando ele chega. Para que quando o juízo de Deus chegar, a gente não ficar perguntando por quê, não sei por que isso está acontecendo comigo, não sei por que isso está acontecendo com a gente. Volte para as Escrituras. E lá está explicado. A pergunta que fica é: nós vamos aprender? Ou vamos repetir os mesmos erros do povo da época de Isaías? Temos a mensagem escrita. Vamos aprender?
Ou vamos continuar rebeldes, esperando o juízo de Deus bater? Amém.